Olá pessoal, tudo bem? Sou Fábio Viegas, neurocirurgião. Oi pessoal, aqui é o Jefferson Langoski, fisioterapeuta. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje falaremos a respeito das lesões completas do plexo braquial. As lesões completas do plexo braquial inferem nas lesões de maior gravidade e de pior prognóstico para esses pacientes, infelizmente. Quando se fala em lesão completa, subentende-se que o plexo ele deixa de ter a função dele por inteiro. Lembrando que o plexo é aquela estrutura que se origina com as raízes C5, C6, C7, C8 e T1 lá na medula, depois originando os três troncos, superior, médio e inferior, e daí na sequência os cordões anteromedial, posterior e anterolateral, para daí se originar os nervos que vão para o membro superior, para o braço e antebraço. Normalmente as lesões completas elas ocorrem pela avulsão dessas 5 raízes que eu citei, tá? Ou seja, o rompimento delas lá na medula. E pode acontecer também às vezes de nem todas as raízes estarem rompidas, avulsionadas, mas também se juntar por exemplo, se a gente avulsiona C5, C6, C7, e aí C8 e T1 não são rompidas, não são avulsionadas, no entanto, o tronco inferior acaba sendo distendido, sendo tracionado, formando uma fibrose e rompimento das suas fibras internas, que vão estar inferindo aí numa lesão completa em que o paciente não tem nenhuma movimentação do membro afetado. As lesões completas para nós acaba sendo um grande desafio, porque eles acabam nos restringindo em bastante o arsenal terapêutico, seja clínico, cirúrgico e a partir da reabilitação. O que a gente poderia falar, Jefferson, a respeito da reabilitação aí, principalmente no pré-operatório desses pacientes? Bom, como o Fábio falou, então essas lesões, infelizmente, elas são as lesões mais graves, Então, a gente tem uma grande dificuldade, para conseguir ter um quadro evolutivo rápido, principalmente. Quando a gente pensa no quadro de evolução e do tratamento fisioterapêutico, a gente tem a indicação que a gente sempre inicie já após o quadro ou até mesmo a instalação do problema, para que a gente mantenha, apesar do paciente ter uma queda abrupta do braço, que o paciente não consegue nem mobilizar para a lateral, muito menos flexão do cotovelo e nem mexer os dedos, então a fisioterapia vai se preocupar nesse primeiro momento em manter essa mobilidade do ombro, estimular, para que a gente consiga pelo menos manter as estruturas, vamos dizer assim, mais flexíveis para as possíveis intervenções cirúrgicas que a neurocirurgia apresenta para, nesses casos, tentar uma evolução. Porém, a gente tem algumas recomendações que são ideais para esse paciente. Por exemplo, quando tem essa grande distensão do braço, para que use a tipoia, para que mantenha esse ombro o menos luxado possível, até que você tenha uma possível cirurgia para corrigir isso daí. Existem algumas coisas que a gente pode auxiliar, principalmente da parte de mobilidade, mas em alguns pontos a gente fica meio restrito. E daí parece que a gente tem algumas cirurgias, Dr. Fábio? Isso, e lembrando também, Jefferson, que a reabilitação ela é bem importante para manter o trofismo muscular, Perfeito. Já que ele não vai ter contração, então isso acaba tendo bastante importância para a gente lá na frente. Como cirurgias, para esse tipo de lesão, normalmente nós fazemos algumas transferências, que a gente chama quando a gente pega um nervo doador, ou seja, um nervo que está de fora do plexo, para uma estrutura que esteja dentro do plexo. Esse nome a gente costuma dar o nome de neurotização, ou transferência nervosa. Um dos nervos que a gente costuma usar bastante como doador nesses casos é o nervo frênico, que é o nervo que inerva o diafragma, ajuda o músculo auxiliar ali na respiração. Até nessa situação de Covid, agora aí, em que nós temos muitos pacientes aí que acabaram evoluindo aí com uma certa restrição da função pulmonar, a gente discutiu bastante a indicação dessa cirurgia do uso do frênico, porque vai que esse paciente pegasse a Covid e acabasse tendo uma restrição pulmonar mais severa ainda, por conta de não ter uma musculatura auxiliar.
vendo que quando a gente usa o nervo frênico, aquele lado do diafragma, né, que era responsável pela sua inervação, ele não vai mais funcionar. Tá? Então, num paciente que não tem nenhum problema pulmonar, isso aí já é comprovado com estudos, né, com vários artigos aí de que não há nenhum prejuízo para esse paciente. Mas, no entanto, alguém que já tem restrição pulmonar, e como aconteceu nessa situação de Covid agora, que vários pacientes ficaram graves e não necessariamente tiveram lesão do tórax braquial, mas que o paciente venha a ter, né, a lesão e acabou tendo a Covid, então a gente já tem que repensar, né, o uso desse nervo. Quando a gente usa ele, nós fazemos uma anastomose, normalmente que ligamos, né, esse nervo frênico ao nervo músculo cutâneo, né, que é o nervo responsável pela flexão do antebraço, né, visto que ele inerva os bíceps, né, braquial e o bíceps do braço, certo? Então, para fazer esse movimento, que representa aí 50%, né, aproximadamente da função do membro, então a gente faz essa anastomose utilizando o nervo frênico, com o uso também de um enxerto de nervo sural, que é um nervo que a gente tira aqui da lateral da perna, que é o nervo responsável pela sensibilidade lateral da perna, e que o prejuízo é mínimo quando a gente faz o uso dessa retirada desse nervo, e usamos ele para fazer como uma ponte entre nervo frênico e o nervo músculo cutâneo. Uma outra possibilidade que temos também é de fazermos, né, o nervo acessório, tá? Que é o nervo aqui do músculo trapézio, né, que acaba fazendo esse movimento de elevação do ombro, e fazendo também a sua ligação, né, a sua transferência para o nervo supraescapular, que é o nervo responsável pelos músculos do manguito rotatório, então os músculos que fazem com que dê a estabilidade do ombro. Né? Então, quando o paciente tem, até é comum, né? Quando os pacientes chegam para a gente a primeira vez, né, no consultório, falando que tiveram a lesão do plexo braquial e que observaram que o braço caiu, né, que ele ficou solto aqui do ombro. E acham que a lesão foi ali no ombro. Na verdade, não é isso que acontece. Tá? Na verdade, essa luxação, a gente vai aqui, na verdade, é uma subluxação, ela se dá pela fraqueza desses músculos do manguito rotatório, pelo seu desuso, visto que o nervo supraescapular ele se origina no tronco superior, né? E quando você tem a avulsão das C5 e C6, lesão do tronco superior, esse nervo ele acaba sendo prejudicado e você não consegue ter mais da inervação adequada, né, para os músculos desse manguito rotatório. Então, conectamos ali o nervo acessório, tá? Fazemos a transferência dele para o supraescapular para que haja a recuperação, né, dessa estabilidade do ombro, que é bem importante para fazer pelo menos a abdução, né, do braço, essa abertura lateral aqui até 30 graus, e também, né, para juntar novamente, né, o braço aqui no ombro e não ter mais aquela visão ali, né, até que é meio ruim assim de se ver do braço caído, certo? E como a gente tem uma terceira alternativa também, que é conectar os nervos, né, intercostais, os nervos aqui que são também auxiliares, né, são nervos que inervam a musculatura intercostal, que é auxiliar também da respiração, não tanto quanto o diafragma, mas também tem essa importância. Podemos pegar ali cerca de 2 a 3 nervos intercostais e conectá-los diretamente no músculo cutâneo. Em relação a essas técnicas cirúrgicas que eu falei agora, Jefferson, tem dependendo da técnica que a gente usar aí, pode acabar te facilitando ou até te dificultando mais na reabilitação, né? Isso, Fábio. Na verdade é muito importante que a gente tenha uma conversa muito sincronizada do médico, né, com a fisioterapia, porque a técnica aplicada pelo médico vai influenciar muito nos exercícios fisioterapêuticos. Claro que a gente prefere, a fisioterapia gosta que o médico tenha a possibilidade de utilização do frênico. Muitas das vezes a gente não consegue, né, pela própria lesão que pode ter acontecido no próprio nervo frênico. Mas quando há essa possibilidade, a gente prefere, porque a fisioterapia vai ficar um pouquinho mais eficaz e mais rápida para a recuperação, né? Se trabalha muito em cima, principalmente da respiração desse paciente, desse trabalho de flexão anterior, para que esse paciente consiga, após alguns meses de reabilitação, isso eu estou dizendo que cada paciente tem um tempo, né, doutor Fábio? É muito importante relatar isso, vai depender muito do quadro lesional, quanto tempo que está com essa lesão, para que a gente consiga ter uma evolução mais satisfatória. Voltando a falar um pouquinho da parte cirúrgica que o Dr. Fábio relatou agora há pouco, quanto à cirurgia, né, para acabar com essa subluxação do ombro, então a fisioterapia consegue auxiliar muito a melhorar, né, essa cooptação do ombro, ou juntar o ombro, né, como o popular fala, para que a gente, no primeiro momento, também auxilie nessa tração
né, superior e faça a flexão do cotovelo, que é como o Dr. Fábio disse, é 50% do movimento, né, do membro superior. Porém, Dr. Fábio, a gente tem uma grande dificuldade com a mão, né? Como é que a gente pode auxiliar esse paciente? Porque é uma lesão completa, como ele falou. Então, também não tem inervação na mão. O que a gente pode auxiliar esse paciente? Excelente colocação aí, Jefferson, porque realmente esse é o nosso calcanhar de Aquiles, né, nas lesões completas do plexo braquial. Infelizmente, não há ainda nenhuma técnica, né, comprovada, né, de reinervação, de transferência nervosa, que venha a dar aí uma melhora na mão, né? O que no máximo que nós conseguimos hoje é fazer uma anastomose de um nervo chamado intercosto-braquial, que é um nervo que se localiza ali na região da axila, né, e na contribuição sensitiva do nervo mediano, para que o paciente tenha ao menos a sensibilidade da palma da mão. Tá? Mas em relação à parte de motora, de a gente conseguir recuperar o movimento da mão, no adulto, tá? Infelizmente nós não temos, tá, nenhuma técnica que a gente consiga hoje em dia utilizar e falar, olha, você vai conseguir recuperar o movimento da mão, infelizmente. Né? Mas claro, a medicina evolui, né, todos os dias, então eu ainda tenho esperança de muito em breve a gente alguém conseguir, né, elaborar uma técnica que tenha um bom resultado, né, para a mão, porque a gente vê a angústia desses pacientes, né, que apesar de a gente conseguir tentar ter uma recuperação, né, um sucesso na recuperação do movimento da flexão do antebraço, como eu já disse, representa 50% da função do membro, né, e também ali da estabilização do ombro, fica aquela frustração, né, de você não conseguir mais movimentar a tua mão adequadamente, né, de você não conseguir mais ter esse movimento. Então, para a gente também isso acaba sendo frustrante, infelizmente. No caso, quando a gente fala em criança, no caso do plexo obstétrico, que é um tema para outro vídeo que iremos falar, basicamente aí já temos alguma possibilidade, né, de tentar reinervar a mão com outras técnicas que nós falaremos depois disso aí. Para resumir então, falando sobre as lesões completas do plexo braquial, que é a lesão mais grave que pode acontecer, né? A gente tem toda essa dificuldade de reabilitação, tanto da parte cirúrgica quanto da parte reabilitativa, né? Mas a gente pede para que o paciente não desista, que é frustrante para ele não ter, como o Fábio falou, o movimento de mão, mas a gente também sabe que a gente vai se dedicar para tentar melhorar o máximo que a gente conseguir esse paciente, tá certo? Então, pessoal, não desistam do tratamento de vocês, porque nós não desistimos dos nossos pacientes. Então, por favor, né, se qualquer dúvida que vocês tenham, coloca aqui nos comentários, poste aqui embaixo, pergunte o que vocês quiserem, a gente vai tentar responder da forma mais clara possível. Curtam esses vídeos, tá, e compartilhem para que chegue isso aí ao máximo de pessoas aí, que pense uma pessoa que vocês, né, não conheçam, mas que possam vir a ter esse problema, estar aí perdida, sem informação. Nós queremos que essas informações cheguem a essas pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.